Qual o seu legado evangélico? Seja bem-vindo ao quinto episódio do podcast Cristã Universitária, a sua mentoria acadêmica para a fé. Bom, frequentar uma igreja evangélica é muito importante. Eu gosto bastante do versículo em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que diz: Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quando eu entrei na universidade, um dos primeiros choques que eu tive foi de encontrar muitas pessoas que se diziam cristãs evangélicas, mas não frequentavam a igreja, por algum motivo, seja porque elas não concordavam, seja porque elas estavam acomodadas. E eu acho que esse segundo fator, ele é o principal e principal motivo da minha preocupação. Porque quando você se sente acomodado a estar longe da igreja, ou você torna a igreja algo secundário, isso demonstra como que está o nosso coração. Porque se reunir num culto e compartilhar comunhão com os irmãos é uma das formas de expressar o amor a Cristo. E quando estamos em Cristo, nós temos o desejo de estarmos em comunhão. Em contrapartida, quando não desejamos estar em comunhão, alguma coisa está errada dentro de nós. E quando eu entrei na universidade, eu mudei a perspectiva que eu tinha sobre a igreja. Antes de entrar na faculdade, a igreja, para mim, era a instituição mais relevante da sociedade. Era como se eu estivesse debaixo dela e ela fosse a minha instituição máxima de referência. Depois que eu entrei na universidade, eu comecei a ter a igreja como uma instituição secundária, pouco importante na sociedade e na minha vida. Eu até li uma frase que falava que a igreja é onde pobre se sente importante. E essa frase penetrou na minha cabeça e eu comecei a sentir que tudo ali era banal, que as atividades da igreja eram secundárias, porque tinha outras coisas importantes para se fazer na vida. Tinha eventos realmente importantes, como empresariais, eventos que movem a economia, falar sobre política, sociedade, era muito mais importante. Mas é claro que eu nunca me rendi a tais pensamentos. Eu sempre combati e sempre fiz um esforço para que eu não deixasse de ver a igreja como relevante. Mas eu conheci muitas pessoas que entraram na universidade pública e de repente a igreja já não era mais tão importante assim. Frequentar a igreja já era algo secundário. E outras pessoas que frequentar a igreja era mais um aspecto cultural do que espiritual. Então, naquela época, eu decidi fazer um compilado de itens que me lembravam o quanto a igreja evangélica era importante. Então, frequentar uma igreja evangélica me levou a gostar mais de ler. Para uma criança que frequenta escola dominical, a leitura e memorização são sempre aperfeiçoados. Com o tempo, lemos textos mais difíceis e maior a habilidade de interpretação de textos. Aprendi a gostar de ler desde antes da minha alfabetização, porque eu fingia que eu lia. E eu lembro de escrever o meu primeiro nome antes de entrar no ensino infantil, num culto de crianças lá no fundo da igreja. O segundo item é gostar mais de ciências. Gostar de ler e entender a criação de Deus me fez amar ciências desde cedo. Como professora de escola dominical, eu sempre fiz questão de levar conhecimentos científicos aos meus adolescentes. Já refleti também sobre fé e ciência, e quando ambos os conhecimentos são amadurecidos, um não anula o outro. Seria importante que todos os crentes tivessem conhecimento sólido na ciência, principalmente para fazer a defesa da fé cristã, a apologética. Terceiro,
Ter educação musical. Quando se ouve música desde cedo, os ouvidos ficam treinados. Na igreja ensaiamos muito, cantamos em coral ou individualmente. Facilmente cantamos e tocamos. E o mais legal é que dentro da igreja, nós temos pouco julgamento. A pessoa pode cantar mal, mas o nome de Deus é glorificado. Isso é o mais importante. E isso incentiva as pessoas que estão começando. Todos têm acesso à música, até mesmo técnicas vocais básicas. Não importa a condição financeira. Eu lembro de uma vez em que eu e vários jovens de igrejas de bairros diferentes entramos num ônibus e começamos a cantar. Naturalmente, as vozes foram divididas e um lindo coral se formou dentro do ônibus. Eu também vejo políticas públicas para levar música clássica às pessoas nas comunidades. Mas a igreja já faz isso. A igreja leva música clássica. Muitas vezes, as pessoas que estão fora da igreja desvalorizam música clássica, mas dentro da igreja existe muito valor nisso. Bom, o próximo ponto é ser menos consumista. Quem dentre os adolescentes leva a sério os estudos bíblicos aprende que o consumismo é um Deus, com D minúsculo. Ser consumista corre o risco de valorizar mais o ter do que o ser. Colocar suas necessidades de consumo em primeiro lugar é egoísmo e idolatria. Portanto, o consumismo é um pecado. Aprendemos que Deus valoriza quem somos e devemos fazer o mesmo com o nosso próximo. O real evangelho não combina com a cultura da ostentação, muito menos a teologia da prosperidade. Bom, eu levei isso a sério. Não sei se todos os crentes levam isso a sério, mas eu levei. O próximo tópico é estudar antes de namorar. O conselho que eu sempre ouvi dos irmãos mais velhos: estuda. Casamento você pensa depois. Casamento é algo importante, sim, e representativo, mas nunca ouvi que eu tinha que casar, nem pressão nenhuma para casar depressa ou cedo. Casamento é algo que deve ser feito com calma. Eu sempre falo isso quando eu ouço de pessoas fora da igreja que os evangélicos casam cedo demais, ou que os evangélicos são pressionados a casarem e não incentivam as meninas a estudar. Porque, pelo contrário, eu sempre recebi maior incentivo para estudar do que para casar. Porém, hoje eu penso diferente. Hoje eu penso que namorar e casar são coisas naturais do ser humano e nós não devemos hierarquizar as coisas. Eu gostaria de ter casado antes, namorado antes. E esse conselho que me deram acabou se tornando um paradigma para mim. Eu não posso me casar antes de ter sucesso acadêmico e profissional. Então virou um impedimento. E também virou um rótulo, porque o meu maior medo era casar, era namorar e casar antes de ter tido sucesso profissional, e isso virar alvo de fofoca das pessoas, como se eu fosse fútil, como se namorar fosse algo fútil. Então isso acabou se tornando uma barreira para o casamento na minha vida. E isso é muito complicado. Eu acho que o conselho deve ser que a gente seja temperado em tudo o que fizermos. Por quê? Casamento é muito importante, é bíblico, e nós não podemos privar o casamento priorizando os estudos. A vida é curta demais, então nós precisamos ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida para que a gente tenha sucesso em todas as áreas. Bom, o próximo tópico é ser honesta. Enquanto eventos de honestidade viram notícias para alguns, na igreja eu aprendi a ser honestíssima, no muito e no pouco. Ser transparente e falar a verdade. É fora do ambiente da igreja que eu sinto essa falsidade, né, rolando solta. Pessoas puxando o seu tapete, pessoas mentindo, sendo hipócritas, para se dar bem ou para escapar ali pela tangente. Então,
Eu fui criada numa bolha muito segura da igreja, e é fora da igreja que nós vemos pessoas que são realmente falsas e más. E é engraçado que essas pessoas é que falam que a igreja é um lugar de hipocrisia, mas na verdade, a igreja é um ambiente muito seguro, em comparação com o mundo. Próximo ponto foi ter compaixão pelos marginalizados. Eu não me importei com causas sociais apenas depois de crescida. Desde cedo, eu sabia que deveríamos amar ao próximo, juntar agasalhos, cesta básica para os necessitados, dentre outros. Visitei idosos, abençoei moradores de rua, ter compaixão com crianças carentes e falar sobre esperança para mulheres à margem da sociedade são várias das coisas que eu fiz na igreja e com a igreja. Bom, outro ponto é ser cooperativa. A estrutura da igreja não é inflexível. A igreja funciona em núcleos, jovens, crianças e mulheres, e cada núcleo se interrelaciona. É uma estrutura hierárquica e orgânica ao mesmo tempo. Quem nunca ouviu, pelo menos nas igrejas pentecostais, o pastor dizer que não é pastor que gera ovelha, mas ovelha gera ovelha? Bom, eu sempre estive lá para cooperar. Sempre fiz questão de estar na igreja, pois o trabalho se sustenta com a cooperação de todos, principalmente em um lugar onde você está bem acolhido e sente que é o seu lar. Então, quando você serve a Cristo, naturalmente você se envolve com a igreja. E quando você está na igreja, você está naturalmente envolvido com os trabalhos da igreja, porque você se importa que aquele trabalho permaneça de geração em geração. Esse é o legado evangélico.